Olá pessoal, gostaria de dividir com vocês uma das histórias mais bacanas que eu já ouvi, apesar de ser muito simples. A história fala de dois monges, um monge mais sábio e um aprendiz. E eles estão viajando e quando eles estão pela estrada, eles avistam um casebre e resolvem entrar nessa casa para conhecer aquela família. E o monge mais sábio, antes dele entrar na casa, ele fala: olha, tudo quanto eu te pedir, você faça sem questionamento. Quando ele chega lá dentro daquela casa, ele se destaca, ele se depara com essa família e ele percebe que é uma família muito humilde, que suas roupas são roupas muito simples e que inclusive aquela família ali passa por necessidades, passa por dificuldades. E aí ele pergunta para aquele pai e fala assim: olha, de que vocês vivem aqui? Qual o sustento? De onde vocês tiram o sustento de vocês? E aí aquele senhor responde que eles têm uma vaquinha que, apesar de magra, é dessa vaquinha que sai o sustento deles. Os monges ficam olhando para aquela família e logo se despedem e seguem viagem. Quando eles já estão na estrada, o monge mais sábio, ele avista essa dita vaquinha, essa vaquinha. E aí ele fala com o aprendiz: olha, empurra essa vaquinha no despenhadeiro. Empurra ela nesse despenhadeiro. Aquele monge, o aprendiz, ele olha assim com os olhos arregalados para o monge mais sábio e fica querendo questionar, porque ele sabia que a vaquinha era o único sustento que aquela família tinha. Mas diante da reprimenda do monge, ele cumpre a ordem e empurra aquela vaquinha no despenhadeiro. Depois de algum tempo, esse monge mais jovem, ele resolve voltar naquela localidade porque ele fica com remorso e ele quer voltar na localidade para saber o que aconteceu com aquela família depois do ocorrido. E aí ele fica muito impressionado quando ele volta e ele vê que a fachada daquela casinha é outra, né? Tem uma casa mais bonita, maior lá, o seu jardim está mais florido, vários animais, inclusive várias vaquinhas. Ele bate na porta para saber o que aconteceu e ele fica assim muito impressionado porque ele vê que é a mesma família que está lá, morando no mesmo lugar. E aí ele fala assim: nossa, vocês melhoraram muito de vida, o que vocês fizeram para que melhorasse de vida tanto assim? E aí ele fala: rapaz, naquela época, aqui, alguns anos, quando o senhor saiu daqui, nossa vaquinha ela caiu no penhasco. Naquela ocasião nós ficamos muito tristes, nós ficamos muito preocupados, que a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente achou que era o fim do mundo. Mas nós fomos obrigados a descobrir habilidades, talento que nós mesmos tínhamos e não sabíamos. Nós fomos obrigados a procurar recursos, procurar outros meios de fonte de renda. E aí foi dando certo, o negócio foi prosperando, né? A roça foi aumentando, foi dando lucro e graças a Deus nós chegamos nesse pé aí que você está vendo. O monge ele se despede, né? E segue viagem de volta para sua casa. Moral da história, pessoal, muitas vezes a gente faz isso, a gente fica reprimindo nossos sonhos, nossos objetivos, a gente fica acomodado com aquele emprego que de repente você nem gosta daquele emprego, né? Mas você fica: não, tem que ficar aqui porque eu preciso desse emprego, eu preciso desse salário. E aí você não arrisca, você não tem coragem. Muitas vezes você faz até uma faculdade, né? Igual tem muitos colegas aí que é formado, mas eles não têm coragem nem de trabalhar na área pela qual eles fez a faculdade, porque eles têm medo de sair de um emprego que eles ganham um salário mínimo e arriscar em outro emprego. Ou seja, nós ficamos com medo de desvencilhar dessas pequenas oportunidades, né, por causa do comodismo, e a gente muitas vezes perdemos oportunidades. Então a gente precisa matar essa vaquinha, você precisa arriscar, você precisa seguir seu caminho sem medo de se arrepender. Você precisa tentar. Se aquela família não tivesse matado aquela vaquinha, se aquela vaquinha não tivesse morrido, talvez eles estavam lá naquela situação miserável até hoje. Mas como ela teve esse incidente, né? Esse incidente bem-vindo, aquela vaquinha caiu e eles foram obrigados a procurar recursos. Então, para 2019, querido, 2018 está acabando, 2019 está chegando, é hora de você matar a vaquinha, é hora de você sair dessa condição de comodismo, sair da sua zona de conforto e conquistar o mundo. Deus tem o melhor para você, eu tenho convicção, eu tenho certeza disso, tá bom? Um grande abraço aí, Deus abençoe e conte conosco aí
curte, compartilha, marque o seu colega para quem está precisando ouvir esse recadinho aí. Deus abençoe e fica com Deus.